meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo Firmada na Palavra, curando feridas. Hoje nós vamos estar entrando na nossa terceira quinzena, vamos estar trabalhando o capítulo 3 do livro. Mas antes de nós estarmos iniciando o estudo, eu peço a vocês para se juntarem junto comigo, para nós estarmos fazendo uma breve oração, colocando esse estudo na presença do Senhor. Querido e amado Deus, nos colocamos diante de Tua presença, Senhor, dando seguimento, Senhor, a esse estudo, Pai, o qual Tu me deste, Senhor amado, no meu coração o desejo de estar trabalhando, Senhor, com cada irmã que tem se colocado à disposição, Senhor, para estar buscando em Ti a cura de suas feridas. Eu peço, Pai, que o Senhor venha estar, Senhor, nos auxiliando, nos ajudando, Senhor, a reconhecer aquilo que em nossa vida, Senhor, tem atrapalhado, Senhor, o nosso crescimento espiritual. Peço ao Senhor que o Senhor nos renove, que o Senhor nos cure, que o Senhor venha tirar do nosso coração aquilo que há muito tempo tem, Senhor, nos trazido perturbação, Senhor, e não tem deixado nós evoluirmos, ó Pai. É em nome de Jesus que eu te agradeço muitíssimo, Senhor, por este estudo e por cada irmã que está fazendo. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Bom, meus amores, para aquelas que estão assistindo lá pelo YouTube, que não estão assistindo pelo grupo aqui no Face, eu peço que vocês venham estar se inscrevendo aqui embaixo e também venham estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal e com a divulgação dos estudos que tem sido disponível aqui no nosso canal, para que vocês possam estar crescendo cada dia mais na presença de Deus. Então, vamos lá para a nossa terceira quinzena. Hoje nós vamos estar entrando com o versículo-chave de Mateus 11, 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Então hoje, nessa tarde, o Senhor está chamando você a vir a Ele. Você que está sobrecarregada, você que está cheia de preocupações, cheia de ansiedades, o Senhor está dizendo para você vir até Ele, porque Ele tem um fardo leve para você, Ele tem algo novo, tem um renovo para você na sua vida, para que você venha estar sendo curada, transformada, para assim poder também estar abençoando outras irmãs com o seu testemunho. Uma das coisas aqui dentro desse estudo, dentro do livro que a gente trabalha, né, que é Mulher, Tu Estás Livre, o autor fala de uma preocupação que ele tem hoje com a igreja, que a preocupação dele é com aqueles que perderam a sua sensibilidade pelos outros e sofrem de uma arrogância espiritual. Jesus, ele condenou muitíssimos fariseus por serem arrogantes e gananciosos espiritualmente, mas o mesmo espírito de autojustificação daquele tempo, hoje ainda permanece muitas vezes no meio da igreja. Por quê? Nós vamos iniciar hoje o nosso estudo com essa frase do livro, que é com essa preocupação do autor, porque muitas vezes a gente, por ter sido machucadas, por ter sido feridas, nós nos tornamos insensíveis a outras pessoas. Nós acabamos que pelo fato de nós termos sido machucadas, nós termos sido atingidas por uma flecha quebrada, nos tornamos insensíveis e arrogantes espiritual muitas vezes, não permitindo que o Senhor nos trate e que nós possamos ser também um vaso para o Senhor para ajudar outras pessoas. Acaba que nós nos tornamos insensíveis com aquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas. Como eu já tinha falado no outro estudo, muitas vezes a gente não permite outras pessoas virem até nós ou nós irmos até outras pessoas. Automaticamente, quando a gente não aceita aquilo que aconteceu com a gente não permite também que o Espírito Santo nos use para abençoar a vida de outras pessoas. E uma das coisas que eu creio que irá acontecer com a sua vida, assim como aconteceu com a minha, assim como aconteceu na vida das outras meninas que estavam participando
participando dos outros 2 grupos, que é que no final desse estudo, o Senhor, ele vai te tornar mais sensível para entender as coisas que acontecem ao seu redor, para que você possa estar sendo usada como um vaso nas mãos do Senhor. E por que que nós vamos falando disso agora? Porque uma das coisas que o Senhor Jesus fez quando esteve aqui em terra foi se concentrar nas pessoas feridas. Então, muitas vezes a gente vai ter que parar de olhar para as nossas feridas e começarmos a nos concentrar naquilo que o outro também está ferido, ajudando o próximo, estendendo as nossas mãos àquele que estão à nossa volta. As ações de Jesus na terra foram extremamente distintas das nossas. Ele se concentrou nas pessoas feridas e toda vez que via alguém ferido, procurava alcançá-lo e ministrar as suas necessidades. Assim como o Senhor ele se concentrou nos feridos, nós temos que ter por alvo na nossa vida isso, nos concentrar também em alcançar essas pessoas e ajudá-las e ministrá-las nas suas necessidades. E uma das coisas que o Senhor Jesus te trouxe para te estar fazendo esse estudo é porque o Senhor Jesus ele quer alcançar você. Ele quer também poder ministrar suas necessidades, porque você procurou esse estudo não somente para adquirir mais um conhecimento, não somente para fazer parte de mais um estudo, mas também porque o Senhor tocou no seu coração que você ainda precisava ser ministrado em algumas necessidades suas. E uma das coisas que nós, como igreja, precisamos entender é que a igreja é o único hospital para as almas feridas. De tempos em tempos, as pessoas ficam doentes e precisam recuperar-se. Temos entre nós pessoas machucadas, temos que readmiti-las no hospital e ajudá-las a respirar novamente. Então, eu não quero que você se preocupe. Muitas vezes a gente acaba se condenando dizendo assim: mas eu caí de novo, eu tropecei, eu errei. Mas o Senhor sabe que de tempos em tempos a gente acaba tropeçando em alguma coisa e nós precisamos nos voltar de novo e sermos pacientes desse hospital que é a igreja. Nós precisamos estar sendo ministradas novamente para o Senhor para curar essas feridas. E o Senhor entende perfeitamente isso. Então, eu não quero que você se envergonhe. Eu me entristeci, eu me magoei, eu fui ferida. Hoje eu estou com um coração quebrado, estou guardando sentimentos egoístas, sentimentos que não provêm do Senhor. Mas você tem hoje a oportunidade de poder estar num grande hospital, que é estar na casa do Senhor, ali onde você vai ser ministrada através de louvores, através da pregação, através de um abraço de um irmão. Mas a gente precisa entender que a gente precisa de ter pessoas à nossa volta para nos ajudar a enxergar no fundo do poço aquilo que a gente não consegue entender e ver. Isso que o Senhor Jesus, ele veio fazer. Ele veio nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não pode ver. Como cristãos, muitas vezes não crescemos tão rápido quanto outras pessoas. Você já não percebeu que muitas vezes você pode ter o mesmo tempo de igreja que uma pessoa? Vamos botar assim, tem 5 anos, a outra pessoa tem 5 anos. Mas uma pessoa cresceu mais rápido do que a outra, é porque muitas vezes, para algumas pessoas, elas sofrem por um período maior de tempo e estão incapacitadas por suas feridas abertas. Muitas vezes o que é simples para uns é extremamente difícil para outros. Hoje eu faço, vamos dizer, aquela menção de maturidade, não mais pelo tempo de igreja ou pela idade ou quanto tempo você já está convertida. Hoje a gente faz a nossa menção de maturidade na presença do Senhor, de quanto mais você se entrega na presença do Senhor, quanto mais você busca, quanto mais você vai estar ali permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você. Por isso que muitas vezes acontece que alguns cristãos, até mesmo às vezes assim, você entrou agora na igreja, já tem lá 10 anos, e ele não cresceu ainda, ele tá lá 10 anos, mas ele permanece intacto no mesmo lugar. E você que tá chegando, tá sendo ministrada, tá sendo curada, o Senhor tá renovando, o Senhor tá fazendo que suas feridas sejam curadas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa permite que determinados sofrimentos permaneçam na sua vida além do que é necessário.
o tempo necessário. Então a pessoa não permite que o Senhor venha tocar lá no fundo, que não tem como a gente limpar um ferimento sem mexer. Não tem como eu pegar uma ferida infeccionada e não for ali passar um algodão para tirar a sujeira, botar uma pomada, botar um outro remédio para limpar. Não tem como. E isso dói. E isso muitas vezes vai te machucar ainda mais ainda mexer. Até essa semana eu botei para vocês uma partezinha de um livro que eu tô lendo, que é Batalha Espiritual contra a Ansiedade e o Medo. Botei para vocês lá no grupo, para vocês estarem lendo. E ali a autora, ela fala que muitas vezes a cura não vai vir da forma que a gente pensa. Ela vai doer, ela vai machucar, muitas vezes vai parecer que tá doendo mais do que quando aconteceu. Mas esse é o jeito de você ser curada. Às vezes a gente permite ficar muito tempo com aquele sofrimento porque a gente não quer mexer naquilo ali. Só que quanto mais tempo você permanece com algo guardado no seu coração, guardado na sua vida, mais dolorido vai ser, pior vai ser. E ali dentro daquele livro ali também, eles falam que muitas vezes a gente usa assim, o tempo vai dar jeito para todas as coisas. E não é assim que funciona. O tempo muitas vezes é um agravante, porque a gente esconder, tentar camuflar aquilo que está acontecendo na nossa vida, não vai nos ajudar, vai piorar. Que ali, como ela está falando sobre medo e ansiedade, ela fala que as crises muitas vezes podem piorar. Você pode se sentir mais ansiosa, com mais medo, com mais dor. Então, muitas vezes, você querer fazer de conta que não existe aquela dor, aquele sofrimento, aquela mágoa, aquilo que aconteceu, muitas vezes você dizer assim, não existe aquilo ali, eu vou fazer de conta que nunca aconteceu, não irá lhe ajudar. A gente precisa estar aberta a estar confiando em alguém, que nem sempre eu falo, nos outros grupos eu falava. Quando você for procurar alguém para te ajudar, procure uma irmã que você possa confiar, que ela seja um exemplo de pessoa que não faz mexerico, não sai por aí falando, que seja uma irmã que vai se basear na palavra de Deus, que seja uma irmã que tenha um testemunho agradável para poder te auxiliar. Muitas vezes a gente acaba nos abrindo com pessoas que não têm um testemunho tão bom assim. A gente acaba se tornando... as feridas acabam ficando mais profundas, porque imagina, você abrir um segredo seu para alguém que faz fofoca e todo mundo saber, isso vai agravar aquilo que está acontecendo. Então sempre, irmãs, quando vocês forem procurar alguém para conversar, procurem alguém que vocês saibam que realmente é uma referência, que é como está escrito lá em Tito 2, né? Aquela mulher mais velha, aquela mulher mais madura, que vai te ensinar as coisas do Senhor. Então, a gente precisa ter auxílio de uma pessoa que possa conversar com você, que vai te ajudar a olhar dentro da palavra de Deus, te mostrar o caminho ali, o que a palavra está te dizendo, para que a gente possa estar sendo ministrada e sendo curadas, para a gente poder tirar aquele fardo que muitas vezes está sobrecarregado em cima da gente, carregando, sendo que Jesus está dizendo, vem, traz a tua dor, traz as tuas feridas, traz aquilo que está te machucando, eu vou te aliviar, eu vou tirar essa sobrecarga de você, mas você precisa deixar ele te tocar. Você precisa deixar ele chegar lá no profundo, lá no íntimo, lá onde dói, para que você possa crescer. Só que isso muitas vezes é difícil para alguns. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes é difícil você confiar numa pessoa se você já perdeu a confiança nas pessoas. Eu sei que muitas vezes é difícil você se abrir com alguém, sendo que muitas vezes você tentou e as pessoas não riram de você ou caçoaram da tua dor. Então, eu sei que é difícil, mas nós precisamos buscar isso. Uma das coisas que a gente pode ver na palavra do Senhor é que ela nunca camufla as fraquezas e os erros das pessoas usadas por Deus. Por quê? O único homem santo dentre todos os personagens bíblicos é Jesus, o justo. Então, a gente pode perceber, não é porque você errou, porque você tem uma fraqueza, que você não pode ser usada por Deus. Então, você pode ter certeza que a palavra já deixa isso bem claro. Ela não vai camuflar os erros das pessoas. Todo mundo comete erros, ninguém é perfeito. Somos uma igreja de pessoas imperfeitas, porque se nós fôssemos totalmente perfeitos e santos, nós não precisaríamos de um salvador, né?
Então eu quero que você perceba, porque muitas vezes a gente começa a olhar para as pessoas que estão do nosso lado e a gente começa a ver um erro aqui, um erro lá, uma coisinha ali, outra coisinha colar, e a gente acaba dizendo assim: não, eu não posso ficar aqui, ou para que eu vou ficar na igreja, ou para que eu vou conversar com outras pessoas, para que isso, para que aquilo. Essas pessoas são tudo pecadoras e cometem um monte de erro. Mas a Bíblia, ela nunca camuflou. A Bíblia nunca diz que fulano de tal foi santo, que nunca errou, nunca. Olha a história de Sansão. Não é toda detalhada com todos os erros que ele fez, mas ele era um homem de Deus. Ele foi usado por Deus. A gente tem que entender que todas as pessoas que estão à nossa volta cometem erros. E aquela pessoa que muitas vezes te machucou, ela cometeu um erro, porque ela não é perfeita. Então a gente deve olhar para Jesus. Ele é o único perfeito, ele é o teu modelo que você deve seguir, que você deve olhar, porque é ele sempre que vai te dar o exemplo de como você tem que agir. Ser santo e ser perfeito sem defeito. Isso é ser santo. É ser perfeito e sem defeito algum. Ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado. Ou seja, esse é um atributo exclusivo de Deus. Não é das pessoas. Muitas vezes as pessoas acabam por anos dizendo que são santas porque são monitoradas pelo seu exterior, são monitoradas pelaquilo que elas olham da aparência. Então a gente tem que se lembrar sempre que ser santo é ser perfeito, sem defeito algum, e nós, seres humanos, não somos assim. Ser santo é ser completamente justo, puro, totalmente separado do pecado, e que você só vai encontrar isso em Deus. Não tem como você encontrar isso numa pessoa. Por isso, muitas vezes, a gente acaba se machucando. Durante todo o tempo que eu estudei esse estudo, uma das coisas que o Senhor ministrou muito ao meu coração, que Ele falou muito profundo ao meu coração, é que muitas vezes eu estava procurando na pessoa do meu lado a perfeição que só Ele podia me dar. Que quando eu continuasse olhando para as pessoas e tivesse procurando essa separação total do pecado, ser perfeito, sem defeito, eu ia continuar me machucando, porque só Ele pode me dar o amor perfeito, pode me dar a misericórdia perfeita, só Ele pode. Ninguém ia poder me dar. As pessoas erravam comigo ou erram com você, não é porque muitas vezes é só um pecado, porque aquilo, é porque a gente não é perfeito, a gente erra. E a gente acaba, muitas vezes, como igrejas, procurando aperfeiçoar coisas menores. Uma igreja que foca em aspectos exteriores, muitas vezes perdeu sua paixão pelas almas. Deus concluiu, não importa o quanto você tente mudar o seu exterior, não importa o quanto você não permite isso, não permite aquilo, aquilo outro também não pode. Deus concluiu que todas estão imersas no pecado para que pudessem se salvar a nós mesmos. Então nós temos que começar a focar nas almas, em buscar as almas, em estar ajudando, ministrando, mostrando que realmente a gente não é perfeito, mas que tem um Deus perfeito, santo, que nos ama a tal ponto que se entregou por nós, que deu o seu sangue por nós para que nós pudéssemos ser curadas. É isso que o Senhor quer que nós entendamos, que quando nós continuarmos apenas aperfeiçoando coisinhas exteriores, não que não seja importante, vamos deixar claro isso, não que não seja importante. Eu cuidar da roupa que eu vou vestir, ter decência no meu modo de vestir, ou um cabelo, alguma coisa assim. Não é que não é importante, algumas coisas são importantes sim, mas quando eu continuar me preocupando assim, eu não posso usar o brinco tal, eu não posso usar o batom tal, eu não posso usar a roupa tal, e a gente às vezes foca tanto só nisso que se esquece que lá por dentro nós estamos terrivelmente sujas, estamos terrivelmente cheias de feridas, estamos leprosas por dentro e a gente não permite Deus tocar lá. Porque nós achamos muitas vezes que apenas cuidar o exterior, para que eu me pareça
cristã já é o suficiente. E o Senhor diz que isso não é o suficiente, que Ele quer poder te curar, que Ele quer poder te tocar. Por isso que Ele veio, porque Ele sabe como é o seu interior, Ele sabe como você está lá dentro. O por fora, muitas vezes a gente pode até demonstrar estar feliz, estar alegre, a gente pode até demonstrar determinadas situações, mas lá no interior, o Senhor te conhece e o Senhor sabe como você tá. Então a gente precisa parar de determinar pessoas a serem santas pelo aquilo que a gente vê. Mas sim, a gente tem que começar a olhar para Deus, que só Ele é perfeito, só Ele é santo, para que a gente possa começar a nos libertar de determinadas coisas que nos machucam, que nos ferem. Hoje, quando eu vejo uma pessoa errar, realmente eu fico triste. Não vou dizer que eu me alegro quando eu vejo uma pessoa que foi estúpida, que foi arrogante, que foi insensível. Eu não me alegro com isso, mas eu consigo perceber hoje o como a gente é falho, o como de repente que aquilo que aquela pessoa fez pra mim me machucou na hora, mas por ela não ser perfeita, assim como eu não sou perfeita, ela errou, assim como eu de repente posso errar uns instantes depois. Assim acontece muitas vezes com a gente. Então não precisamos ter medo a chegarmos a Jesus, porque todas as pessoas têm um passado, tem algo por trás que aconteceu. Muitas vezes a gente tem medo de nos achegarmos a Cristo de novo, porque de repente aquele machucado que aconteceu na sua vida, aquela coisa que ainda te perturba, que te machuca. Muitas vezes a gente tem medo de nos chegar dizendo assim, Jesus não vai me entender, Jesus ele não entende o que eu tô sentindo, ou o meu pecado foi tão grave, o meu erro foi tão grave, que eu não posso mais voltar à presença do Senhor. Não, nós não precisamos temer, porque o Senhor ele está aqui para poder te ajudar nas suas necessidades e ministrar nas suas necessidades. Então não há erro, não há ferida tão profunda que Deus não possa restaurar, que Deus não possa curar. Ele não está com os seus olhos fechados para o pecado. Ele não está dizendo assim, eu concordo com o pecado. Não, não é isso. Ele simplesmente compreende as nossas necessidades e procura nos encontrar para ministrar e curar as nossas feridas. Eu ainda estava vendo agora, antes de iniciar aqui o vídeo com vocês, eu estava vendo uma pregação, agora eu não vou me lembrar o nome do pregador, e ele estava justamente falando sobre isso, né? Sobre a ministração da cura. O Senhor vem, ele vai te ajudar, ele vai pegar, você vai reconhecer o seu pecado olhando para ele, você vai poder entender os seus pecados olhando para ele. Eu não quero que você pegue pelo aquilo que eu falei e você diga assim, realmente eu pequei aqui, eu pequei ali, eu tô errada nisso, tô errada naquilo, porque você vai simplesmente se sentir mal porque você sabe que aquilo é um erro e você não vai ter um arrependimento total. Ali ele diz que tanto Zaqueu quanto Pedro, eles olharam para Cristo, viram quanto amor Cristo tinha, quão perfeito, quão santo ele era, que eles se arrependeram porque olharam para Cristo e não para as outras pessoas. Então o Senhor Jesus ele vai vir ministrar com você assim como ele ministrou com Zaqueu. Zaqueu ali, ele roubava, ele pegava aquilo que não devia pegar, mas ele olhou para Cristo e começou a ser ministrado por Cristo nas suas necessidades a ponto de realmente entender o seu pecado, o seu erro, o seu engano e aquilo que precisava. Então Jesus primeiro veio para ministrar a cura na necessidade, para que a gente consiga olhar os nossos erros e nos arrepender. Porque não é porque nós fomos machucadas por outras pessoas que nós não cometemos erros. Já está aí um erro. Por nós estarmos machucadas ainda, significa que nós não temos perdão, que nós não estamos liberando perdão. Então, isso já é um pecado. Então, para que a gente consiga perceber que isso já é um erro, nós precisamos que Jesus trate as nossas feridas e venha nos curando para que nós consigamos compreender. Porque eu não sei com você, mas comigo é assim. Por exemplo, a pessoa me falou alguma coisa, fez alguma coisa, eu vou me magoar. E até eu entender o porquê aquilo ali, com certeza dentro do meu coração, eu ainda guardei ali. Eu guardei, eu fiquei com receio, eu fiquei com medo, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com falta de perdão, não é? Não é assim que acontece com a vida da gente? Ou eu tô mentindo? Eu acho que não, né?
Mas aí Jesus começa a vir ali tratar, vai tratando, vai te mostrando, vai mostrando as coisas na palavra, vai traz uma palavra daqui, um irmão vem e te fala uma coisa, não vem, até o ponto que tu reconhece que tu também tá pecando. Aí no momento que tu reconhece que tu pecou porque tu guardou a raiva, tu guardou ódio, rancor dentro do teu coração, tu entende que assim como Jesus te perdoou por isso, você também pode perdoar aquela outra pessoa pelo que ela fez. É assim que acontece a cura. Só que muitas vezes vai tocar ali e vai doer. Então a gente precisa pedir para o Senhor tocar nesse profundo, tocar naquilo que dói. E nós precisamos dar o primeiro passo, que é vir até Ele. Hoje em dia, com todo esse tempo assim que eu já percebo, que eu tenho estudado com vocês, com outras meninas também, eu vejo que há muitas mulheres hoje em dia na igreja, como aquela mulher de Lucas 13:11, que é a mulher enferma que a gente viu no primeiro estudo. Existem muitas assim que até vieram para a igreja e talvez tenham firmado um compromisso com Cristo, receberam o Espírito Santo em seu íntimo e ainda assim caminham como se tivessem algumas deficiências físicas. Talvez não estejam fisicamente quebradas, que eu falei para você. Muitas vezes o seu exterior não está mostrando que você está quebrada, mas lá no seu interior ainda continua curvada, com muitas feridas no seu íntimo. E hoje, quanto mais eu vou me aprofundando nesse chamado, nesse ministério que o Senhor me entregou nas minhas mãos, que eu sou muito grata ao Senhor por poder estar com vocês, poder estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem me dado nos meus estudos, eu percebo que quantas de nós tem realmente vivido como essa mulher lá de Lucas, essa mulher enferma. Muitas vezes tu passou anos dentro da igreja, tu recebeu o Espírito Santo, você tem um compromisso com Cristo, você ajuda na obra do Senhor, você tem chamados, tem ministérios, mas por fora você parece realmente estar bem, mas por dentro você guarda tantas coisas que tem te machucado, que tem te ferido, que você não tem conseguido botar para fora desde quando você chegou na igreja, que você conheceu a Jesus. E muitas vezes isso ainda continua acontecendo na nossa vida, essas correntes ainda estão ali, porque de forma obstinadas levamos uma vida que gera prisão e dor. Muitas vezes nós estamos sendo rebeldes, nós estamos sendo obstinadas, não indo até o Senhor e realmente permitindo que Ele toque, para que haja cura. Você já deve provavelmente ter passado por uma situação assim. Muitas vezes Deus está te falando algo, Deus está dizendo para ti, vai e faz, por aqui, não por ali. E a gente, muitas vezes, de forma rebelde, não queremos pegar os conselhos que o Senhor tem nos dado e acabamos nos machucando e não ouvindo, e nós acabamos ficando acorrentadas com tantas coisas que nos machucam, não nos permite crescer. Ainda essa semana eu estava conversando com a minha cunhada que trabalha com o grupo de casais da minha igreja e nós estava falando que alguns irmãos muitas vezes por causa de uma coisa que aconteceu, que alguém falou alguma coisa errada, não participam de determinadas coisas na igreja porque ficaram machucados, porque o fulaninho é isso ou é aquilo. E muitas vezes se privam de estar recebendo uma palavra durante um evento, um culto, alguma coisa assim, e estar crescendo, estar sendo abençoada pelo Senhor. Aí a gente falava de como isso realmente acontece muitas vezes nas igrejas. As pessoas acabam se amarrando, né, a essas correntes de dizer assim, fulaninho lá errou. A Karina falou uma coisa no vídeo que eu não gostei, então eu não vou mais assistir. Ou ela tirou uma palavra que não é bem assim que fala, que é outro jeito. Só que muitas vezes, por causa de um erro, os outros 10 acertos que as pessoas fazem, a gente acaba perdendo porque a gente está guardando aquele erro. A gente não permite liberar o perdão, a gente acaba se prendendo aquilo ali e muitas vezes não sendo abençoada por causa que a gente guarda aquilo ali. Então hoje eu digo assim, se fulano falou uma coisa errada, é o fulano e Deus. Se aconteceu alguma coisa que eu não gostei na hora de um grupo, alguma coisa assim, fica lá. Mas eu não vou deixar de participar e muitas vezes eu permitir Deus falar comigo, Deus me orientar,
Porque muitas vezes a gente não consegue ouvir o Senhor só nós aqui no nosso íntimo. A gente às vezes precisa que Deus fale conosco através de uma mensagem, de uma palavra de outra pessoa, né? Então muitas vezes a gente acaba guardando coisas e não se permite ser abençoada junto com outras pessoas, junto com um culto abençoado, num grupo de mulheres, num grupo de casais, em determinados locais que a gente tem vários grupos na igreja, né? Então a gente muitas vezes não nos permite porque viu o defeito do outro. Mas se o outro permitiu você ver o defeito dele, ore por ele, para que Deus venha estar curando. Agora não se prive de estar em comunhão com outras pessoas porque a gente viu o erro do outro, mas simplesmente ore e busque que o Senhor venha estar tratando e mostrando que aquele erro é erro, que é um pecado e que a pessoa tem que cuidar, que a pessoa tem que buscar, né, para estar se transformando. Então, que nós não venhamos viver uma vida acorrentada, porque nós queremos ser rebeldes. Se o Senhor está te chamando para mexer naquela ferida que você está há muito tempo ali e já está ali sangrando, com aquele pus, está se desmanchando, permita ele mexer. Por mais que doe, fale o que está te machucando na presença do Senhor. Fale aquilo que está te perturbando. Não fique anos e anos e anos e anos, muitas vezes dentro da igreja, mas ainda com o seu interior machucado e encurvada. Permita que o Senhor te liberte antes dos 18 anos, que nem a mulher enferma. Permita que ele toque. Aceite o convite dele. Aceite você ir até ele. Hoje ele te chama. Vinde a mim. Vinde a mim, para que você venha tirar essa sobrecarga que está em cima de você. Então, nessa quinzena, nós vamos estar trabalhando essa parte e eu espero que o Senhor venha ter falado com você profundamente, que aquilo que eu não consegui estar falando, que eu não consegui expressar, porque aqui durante o vídeo, muitas vezes, é tantas coisas que a gente vai lendo aqui que a gente gostaria de falar, mas que muitas vezes acabam a gente não falando e não compreendendo perfeitamente aquilo que era para ter sido dito, mas eu espero que durante a quinzena vocês possam estar se aprofundando com a leitura do livro, com o vídeo, com o questionário, com os devocionais, com os 2 auxílios que eu mando para vocês, que é uma pregação extra e uma parte de algum livro, um capítulo de algum outro livro sobre cura. Então eu espero que o Senhor venha estar falando profundamente com vocês. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês como é que é o devocional. O devocional, deixa eu ver se vai ser grande. Esse mês ele não é muito grande, essa quinzena, quer dizer. E as perguntas são: minha preocupação é com aqueles que... Pergunta 2. Há aqueles que definem a santidade em... O fato é que... pergunta 4. Deus concluiu que... Todas essas perguntas aqui eu tirei do capítulo do livro, que é esse aqui. Repetir para vocês não estarem se perdendo, esse aqui. Então, as respostas muitas vezes vai ser, tá dando uma frasezinha ali, por exemplo, essa aqui que eu falei agora. Deus concluiu que, isso aqui aí tem os 3 pontinhos, você vai estar encontrando no capítulo 3 desse livro aqui, para poder estar respondendo, que a intenção é justamente vocês ler, para Deus falar mais profundo com vocês. Pergunta 5. Cada indivíduo é totalmente inútil para... 6. Quando nos aproximamos de Deus, ele nos eleva pelo... Pergunta 7. O que seria aperfeiçoar coisas menores? Pergunta 8. O que é santidade? Pergunta 9. O que a Bíblia não camufla? Pergunta 10. Quais foram as ações de Jesus na terra? Pergunta 11. Jesus se cercou de pessoas? Pergunta 12. Por que Jesus desafia os nossos limites? Pergunta 13. Onde quer que Jesus fosse, os oprimidos e os rejeitados o seguiam por quê? Pergunta 14. Muitas vezes as correntes que nos amarram estão ali por quê? Pergunta 15, eu acho que é. O que Jesus quer nos ensinar sobre cura interior com a mulher que foi apanhada em adultério? Então, isso aqui, por exemplo, eu não falei aqui durante o vídeo. Não foi um dos pontos principais que eu anotei do meu resumo. Mas está lá no capítulo para vocês poderem estar lendo e entendendo o que Jesus quer nos ensinar com o que aconteceu com aquela mulher que foi apanhada em adultério. Então, a resposta está lá no livro. Me esqueci agora qual é o número da pergunta. O que
e é 1 João 4,18 nos ensina? O que 1 João 4,18 nos ensina? Última pergunta. Qual é o alvo do diabo? Então, tem perguntas aqui que vocês vão encontrar lá. Tem coisas aqui que vocês vão ter que, por exemplo, que nem 1 João nos ensina o que é que 1 João nos ensina. Algumas coisas podem estar no auxílio que eu mandei do livro passado. O livro passado, deixa eu ver qual que foi, para poder dizer para vocês onde é que eu botei. Foi esse aqui, Resgatado pelo Amor de Deus. Deixa eu ver de quem que é. É do livro da Joyce Meyer, que é o... Deixa eu ver o nome. Beleza em vez de cinza. Então, às vezes, algumas respostas vão estar ali. Deixa eu voltar aqui. Aqui agora. Deixa eu virar aqui, fica melhor. Nós vamos ter nessa quinzena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos para fazer devocional, tá? E os nossos auxílios vai ser o capítulo 1 do livro da Sheila Walsh, O Mundo Ferido, que é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que é esse aqui, onde tem algumas perguntinhas também para vocês estarem respondendo. E nós vamos ter 3 auxílios de vídeo para olhar, porque eles são pequenininhos, eles não são muito grandes. Tem no máximo 12 minutinhos, então eu botei 3. O primeiro é do canal Vai na Bíblia, Como Andar em Santidade. E os outros 2 é 2 auxílios do canal do Luciano Subirá, aonde vai falar sobre como crescer espiritualmente e fases do crescimento espiritual. Então, eu vou deixar para vocês tudo lá no grupo do WhatsApp, esses links, vou mandar os PDF lá, para vocês poderem estar nessa quinzena, se aprofundando mais e colocando em dia aquelas que ainda não fizeram as outras quinzenas, que algumas estavam me falando que aconteceu algumas coisas, mas quando a gente fez o primeiro estudo, o primeiro e o segundo estudo com as outras turmas sobre esse estudo, muitas coisas aconteceram, as irmãs quase, olha, não vou dizer que todas, mas muitas foram roubadas, os estudos delas foram roubados. Muitas vezes arrombava determinada coisa e consumia com o estudo. Muitas coisas aconteceram durante esse estudo com as outras 2 turmas. Então, eu sei que esse estudo é um estudo que vai tocar no seu íntimo, que vai quebrar cadeias que muitas vezes o inimigo tem te aprisionado e pode muitas vezes acontecer N coisas durante esses 6 meses. Então, eu não estou preocupada se você conseguiu terminar, se você não conseguiu começar no dia e não está agora chegando já no terceiro estudo, mas que você se perdeu porque aconteceu alguma coisa, aconteceu outra coisa. Eu estou preocupada em questão de saber se vocês estão trabalhando, nem que seja mais devagar, mas vocês estão trabalhando, porque eu compreendo que durante todo esse estudo algumas coisas irão acontecer, porque no outro já aconteceram, muitas irmãs se perderam, muitas irmãs o celular pifou, não conseguiam olhar os vídeos, não conseguiam baixar as coisas para poder ler, que é os auxílios. Sempre acontecia alguma coisa ou outra, mas eu falo para você, não deixe que isso venha te aprisionar e te paralisar e dizer, não é para mim fazer o estudo. Não, é para você fazer sim o estudo, porque se você chegou até aqui, você vem e procurou esse estudo para estar fazendo, para estar participando da turma lá no WhatsApp, para a gente poder estar se auxiliando, é porque o Senhor tem algo para fazer na sua vida, mas o inimigo vai tentar de todas as formas fazer com que você pare, com que você não continue esse estudo e que você não alcance aquilo que o Senhor tem para você. Então, não desista. Pegue firme, se você se atrapalhou numa quinzena, bola para frente, continue, não se desespere. Não permita que as coisas que aconteçam à tua volta venham tirar o teu foco, que é aquilo que o Senhor te chamou, que o Senhor quer te curar, para que você seja um instrumento nas mãos dele de cura na vida de outras irmãs. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que foi o meu devocional da outra vez que eu fiz. Como eu já tenho prontinho, eu posso mostrar para vocês. Como essa quinzena teve menos versículos, eu dividi a minha folha em 2. E aí, numa parte eu fazia o devocional e na outra parte eu botava alguma coisa que me chamava atenção, alguma frase, que nem aqui, ó. Eu me lanço aos teus pés. Eu fiz essa frase aqui para mim entender que eu tenho que me lançar, que eu tenho que me render na presença do Senhor e que essa quinzena foi algo que o Senhor falou muito ao meu coração, que se eu não me derramasse, se eu não me lançar até Ele, se eu não ia até os pés dele,
não tenho o que fazer. Eu tenho que ir até os pés dele, eu tenho que realmente me lançar aos pés dele, assim como Maria se lançou, né, na presença do Senhor e foi até os pés dele para ouvir as suas palavras. Aqui eu botei: Jesus se cercou de pessoas sujas e quebradas, para que a gente não venha se esquecer que por mais que a gente possa estar quebrada, a gente venha estar suja por causa de algum erro, algum pecado, o Senhor, ele se cercou dessas pessoas para ministrar suas necessidades. E é o que a gente precisa. E aqui eu fiz o devocional. Aqui a mesma coisa. Aí eu botei a frase: Deus gosta de nos ver caminhando em sua direção. Então não importa se é mais devagar, se é mais rápido, ou se às vezes tu vai te cansar um pouquinho e vai dar uma paradinha para descansar, mas o Senhor gosta de ver você sempre progredindo, sempre caminhando em direção à sua presença, que a gente não venha se esquecer disso, que a gente venha continuar caminhando, mas não parando e voltando para trás. O último aqui, eu fiz um desenho de um cadeadinho e botei: Jesus quer aliviar o seu fardo, a chave para a cura está em Jesus, encontre a chave que irá te libertar, não viva no passado. Então, cada vez que eu olhava para esse cadeado, eu sabia que em Jesus eu ia encontrar essa chave, que ele tem o que pode me libertar daquilo que me machucava e me feria, que foi realmente o que aconteceu. Eu posso dizer que cheguei no final desse estudo com a bênção do Senhor completa na minha mão, que foi a restauração de muitas coisas que aconteceram. E meu coração ele ficou muito mais leve na presença do Senhor e grato, porque mesmo eu suja, eu quebrada, o Senhor me acolheu e o Senhor me curou e me transformou e me utiliza hoje para poder estar ajudando outras irmãs, assim como vocês que estão aqui, outras que muitas vezes não estão participando do estudo, mas procuram em outro lugar. Então eu creio que o Senhor ainda tem muitas irmãs dentro e fora do grupo ainda para ser restauradas e também para serem um canal de bênção na vida de outras irmãs. Aqui eu acho que foi a última. Não foi a última. Eu fiz só a palavra fé, para que a gente venha sempre se lembrar que a fé é o fundamento da nossa caminhada. Fiz o devocional aqui, que eu utilizei Mateus 9:10, que aí eu botei a frasezinha lá em cima: quebrando o molde. Mas conforme vocês vão fazendo, vocês vão fazendo de vocês. Depois eu mostro para vocês mais detalhado. Aqui eu utilizei 2, porque ia faltar, então eu fiz um devocional em cima e embaixo. E o meu Bible Journal dessa quinzena foi essa imagem aqui: curando as feridas em Jesus, Mateus 11:28, que é a imagem que marcou muito essa quinzena para mim, que é vir até a presença do Senhor e me achegar nos braços dele, que ele olha nos meus olhos e ele cura as minhas feridas. Então esse foi o meu Bible Journal dessa quinzena. Bom, meninas, então fica por aqui o nosso estudo. Eu espero que o Senhor venha falar com vocês grandiosamente durante essa quinzena. Qualquer dúvida que vocês precisarem, aquilo que vocês quiserem compartilhar, vocês podem estar colocando lá no grupo do Whats. Não tenham vergonha de estar atrasada, de estar começando agora, mas coloca lá, porque isso incentiva umas às outras a continuarem, a estar caminhando e não desistindo e parando pelo caminho e saindo do estudo, que não é o que a gente deseja, mas sim que vocês possam concluir todo esse estudo e serem saradas pela presença do Senhor. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima quinzena. Tchau, tchau!